Fala, Liberto! Bem-vindo ao Fraguismo. Hoje a gente vai comentar aqui um tema triste, que como a esquerda conseguiu transformar a mentalidade do homem de direita e libertários em uma mente de ódio contra a mulher. Isso é uma loucura, porque é exatamente isso que eles querem. Eles querem dividir para conquistar. Então eles separaram o trabalhador do empregador, direita contra esquerda, branco contra negro. Essa é a Eles trabalham assim, semeando o caos. E o que que eles fizeram? Eles pegaram as mulheres e basicamente começaram a fazer leis em benefício das mulheres e prejudicando muito os homens. Isso dá para ver em vários casos. E isso foi passando o tempo, ganhando corpo, cada vez avançando mais, né? Uma pessoa tendo mais direitos do que as outras, né? E foi sendo criado um sentimento ali de revolta. Só que a pessoa de direita, o cara que é libertário, o cara que já percebeu o jogo do Estado, ele não pode cair nessa. Você está basicamente, em vez de odiar o Estado, que é quem está causando esse problema, vocês estão odiando as mulheres. Velho, e eu tô gravando esse vídeo porque teve um caso que aconteceu e Mel foi reagir lá no Instagram e deu para ver que o nível de conhecimento da galera sobre o tema é muito baixo. Então, vamos reagir ao que aconteceu de fato e o posicionamento da galera e qual é o pensamento da ética libertária sobre isso, do respeito à propriedade, né? Que a gente tem ali aquela noção de respeito à propriedade e que a legítima defesa é o mínimo de força necessário para cessar a agressão. E tem várias coisas ali que a gente tem que trabalhar para a pessoa entender como fazer essa métrica. Realmente, não está tão bem definido dentro da biblioteca libertária, né? Isso eu já preparei algum material, vou fazer um artigo, depois fazer um vídeo exclusivo explicando por que cada coisa funciona de determinado motivo. É um vídeo contextualizando, é um casal e um outro cara que eles estão num McDonald's e basicamente eles começam a discutir, né? A gente não tem o contexto dessa discussão. Teve uma questão também que aconteceu, né? Esse é o vídeo completo, mas o vídeo que a Mel reagiu foi um vídeo incompleto. Então dá uma margem para outro entendimento. Então vamos olhar das duas maneiras e conversar aqui, tá? Vamos primeiro reagir aqui ao vídeo. Aí eu vou chamar meu bem, amanhã você nem me procure. Por que eu não vou te procurar? Porque você quer ficar cheirando. Eu não vou nem falar nada, não. Dá Então basicamente o cara tá querendo ir embora, né? Irritado com alguma situação que aconteceu, a gente não sabe o que é. desgraça no meu celular aí. Dá desgraça no meu celular aí. Mano, o que você Eu não tô fez, nem falando velho? com você, me dá desgraça no meu Mano, celular. se passou, sem reserva. E aqui, quando a gente vê desse lado completo, o cara de fato aparenta ter iniciado a agressão, né? A gente não tem o contexto do restante do vídeo, mas ele joga a bandeja, as coisas caem nela e aí tem o que acontece depois. Fizeram um corte a partir desse momento. Então, olha como já é mal intencionado o corte que foi feito e que Mel reagiu para parecer que a mulher está se desequilibrando do nada, né? Então vamos lá. Dá desgraça no meu Sem celular. resenha, você se passou. Olha o que você fez, mano. E aí, quando a gente olha os dois trechos, dá pra ver, a mulher reagiu, né? O cara jogou uma coisa nela, ela foi e jogou nele. Só que a galera cortou só essa parte dela já jogando nele o refrigerante, água, não sei, esse líquido que estava lá. Lembrando, isso, ela não arremessou o copo, ela não está indo contra a integridade física dele. Ela jogou algo que não vai causar um dano permanente, né? Mas sim, se ela tivesse só jogado o líquido, já seria uma agressão, em uma escala pequena, mas seria uma agressão. Dá desgraça no meu celular aí. Amanhã você vai me procurar. Oxe, a culpa é minha. Amanhã você Sai vai aí, me sai aí. Eu sai entro aí, aqui. sai. Oxe, pera aí, pô. Sai, sai. lá de fora, eu chamo meu Uber. Puta aqui, é. Tá falando com E aí o cara tá saindo, começam a bater boca, né? Ela xingando ele xingando ela. sua mãe, idiota. Puta
e algumas pessoas falaram, crime contra a honra. Até aí, um xingando o outro, dentro da ética libertária, não tem problema. Então, xingamentos, tanto ele chamando ela de puta, ela chamando ele de idiota, ou de puta também, não fere a ética libertária. Tá? Esse crime contra a honra é outra manobra da esquerda para fazer a galera acreditar que existe crime de opinião. E aí, com isso, gerar censura. Tá? Então, não caiam nessa narrativa também. Tá? Sejam mais espertos. Abaixa o dedo. Se você bote o dedo aqui. E aí, o que acontece? Muitas pessoas falaram que ela invadiu o espaço dele, de defesa. E aí, consequentemente, ele poderia reagir. Aí eu te pergunto, qual seria a reação proporcional a isso? Se ele está dizendo que ela está invadindo o espaço, ele poderia ter empurrado, ele poderia ter colocado a mão, ou impedido que ela chegasse, em primeira instância, dentro desse espaço dele. E aí eles começam a trocar ofensas mais próximas. Aqui não. Bote o dedo mais. Tô botando. Se você botar o dedo, você vai tomar uma bronca. E aí ele ameaça. Se você colocar o dedo, eu vou te bater. Aí ela, então me bata. Aí ela começa a provocar ele, né? E aí os caras, o comentário que o pessoal falou, ele não tem sangue de barata, não sei o quê. Cara, é provocação. A pessoa que cai na provocação e parte para ação, ela começa e ela inicia uma agressão. Mesmo se fosse uma resposta, mesmo que só fosse aquele item dela jogando nele e depois de muito tempo eles bateram boca, o cara vai dar um tapa nela, ainda assim ele estaria escalando a agressão. Ele poderia ter empurrado, ele poderia ter cobrado indenização, né, se ela fosse a autora inicial da agressão. Mas aqui, como a gente viu, não. Ele iniciou a agressão, ela respondeu, eles começaram a bater boca e, no final, ele aumentou a agressão dando um tapa nela. Né? Então ela começa a botar aqui. Né? Ô, rapaz. E aí, de fato, ela não encosta nele, ela não faz movimento de que vai bater nele, né? Que justificaria ele escalar o nível de agressão. Né? Lembrando, o mínimo de força necessário para cessar uma agressão. Luiz, mas o cara tava perdendo a honra, não sei o quê, ninguém é sangue de barata. Cara, a linha, eu não estou dizendo que todo mundo é um santo, que ninguém ia perder a cabeça e fazer a mesma coisa. Não é isso. O que a gente está discutindo aqui é se fere ou não a propriedade. E no caso, não fere, palavras não ferem, honra não fere. Você não. Alguém me xingou. A forma que você vai agir vai depender de você. Ninguém está provocando danos reais, factuais em você ou ameaçando causar esse dano. Então, o cara, ao escalar de uma briga verbal, onde eles estão se xingando e tudo mais, para uma agressão física, ele fez a defesa dele se tornar uma agressão, mesmo se essa defesa fosse em relação ao copo. Tá? Lembrando, se fosse uma situação mais próxima também, né? Tipo, o cara jogou, a mulher jogou a água nele, ele foi e deu um tapa nela. Seria uma situação ainda, seria desproporcional, mas ainda caberia uma análise mais fria. Né? Só que ali, não, ele já tinha saído dessa situação, começaram a bater boca, ou seja, um outro cenário, se aproximaram, não houve uma ameaça factual de agressão, né? Ela não fez o movimento de bater, ela não fez o movimento de pegar alguma coisa no bolso ou na bolsa, né? Tipo, uma faca, um spray de pimenta, alguma coisa que pudesse de fato colocar ele em evidência. Tá? Então, esse foi o caso. E a Mel, ela fez 2 vídeos reagindo a essa situação. Né? Um explicando a diferença de legítima defesa, né? Trazendo esse caso para mostrar a diferença entre você buscar uma restituição do dano. Uma pessoa jogou a água em um, você foi e jogou água no outro. Beleza. Você restituiu o dano causando o mesmo dano que você sofreu. Mas o cara pode, nessa situação, a pessoa que foi primeiro recebeu ali os itens, né, na cara. Se você viu só o vídeo e de fato começou com o cara jogando
a água recebendo a água no rosto, então a mulher teria sido a agressora. Né? Nesse caso que o cara jogou a bandeja, ela poderia processar ele e tudo mais por violar a propriedade dela, mas em vez disso ela restituiu o dano jogando nele. Então essa situação teria se empatado. Se fosse só a mulher jogando refrigerante no cara, ele poderia ter cobrado a indenização ou revidado como ela revidou. Né? Então, uma restituição causando o mesmo dano. E aí você parte para o outro aspecto, da legítima defesa. Então, quando eles começam a bater boca, crime nenhum aí. Ah, feriu a honra, um xingou o outro, não sei o quê. Não importa. Dentro da ética libertária, só a propriedade ela gera a agressão, né? Só a violação de propriedade gera agressão. E aí, como é que você faz para se defender? Qualquer defesa é válida? Não. A defesa ela vai depender de alguns fatores. O potencial factual de dano causado. Vou dar um exemplo. Uma criança está indo te bater. Qual é o grau de periculosidade que essa criança tem? É um grau menor do que, por exemplo, um adolescente, que é um grau menor do que uma criança armada, né? Ou uma senhora, um velho, uma velha, ou uma mulher, ou um homem, ou um bodybuilder. Então, a pessoa ela tem em si um potencial factual de agressão, o quanto essa pessoa ela vai causar. E também o que ela está portando. Se ela está portando uma arma, se ela está portando uma faca, ou se você não sabe o que ela está portando. Porque não é o real, o real dano que ela pode te causar, né? Mas é o potencial. Você não sabe. Que também é uma situação diferente. Uma pessoa invadiu a tua casa. Você sabe se ela está armada, com faca, não sabe. Ali é uma situação diferente. São duas pessoas que se conhecem, que estavam ali discutindo. Então, ele sabia que ela não era uma lutadora de MMA ou uma assassina profissional, entendeu? Então, não é tá invadindo a casa que você não faz ideia de quem é que está invadindo a tua casa. Então, você não sabe qual é o potencial que essa agressão que você está sofrendo ela vai causar. Já na situação dele ali, você já sabia. Então, o limite de reação que poderia ter sido feito dentro da ética libertária é menor. Né? E aí, vamos lá. Se fossem dois caras na mesma situação, os dois batendo boca, um apontando o dedo na cara do outro, ah, eu vou te bater. O cara foi lá e bateu, esse cara que bateu, ele estaria ferindo a ética da propriedade. Então, mesmo ele não sendo mulher, mesmo se a situação fossem dois caras, a lógica seria a mesma. A mulher está nessa situação, a resposta do cara deveria ser menor, porque o potencial factual de dano que a mulher causaria em relação ao que o cara causaria é menor. Se fossem várias mulheres, aí já é um outro aumento de periculosidade, entendeu? De potencial de dano causado. Só que não é isso. Então, assim, não caiam nessa narrativa que a esquerda ela tem de você transformar homens e mulheres na mesma coisa. Não são. Eles deveriam ter os mesmos direitos, mas são pessoas diferentes, têm potenciais diferentes de agressão. E quando você olha na ética libertária, é o mínimo de ação necessária para cessar uma agressão. Então, se você me disser que Se você basicamente botar o dedo, você vai tomar uma bronca. a reação dele foi a mínima necessária para cessar essa agressão, eu discordo 100% de você. Ele poderia ter empurrado, ele poderia ter ganhado espaço na situação, saído do local, pega um Uber dele, né, que ele falou que ia pegar o Uber e ir embora, beleza. Mas naquela situação ali, eminente, ganhar espaço não deixar a mulher se aproximar. Isso teria sido uma coisa. Ah, empurrado ela? Válido, válido. Porque ele não está causando um dano físico nela. Quando você escala de um dano verbal e uma ameaça de perda de espaço para, de fato, uma agressão factual que está indo contra a integridade física de outra pessoa, você escalou o nível. Ah, Luiz, mas então quer dizer que se eu estou com uma arma e o cara está vindo para cima de mim com a faca, eu não posso atirar nele? Você pode. Não é a proporcionalidade do meio, e sim do fim. Qual é o dano factual
que você pode tomar recebendo uma facada? Morrer. Qual é o dano factual que você pode causar com a arma? Matar. Então, a reação de uma facada para um tiro é a mesma. Ah, o cara tá indo me bater. Um murro pode matar alguém? Pode. Qual seria uma reação aceitável? Um tiro? Sim, poderia. Entendeu? Então, são casos diferentes. Você tá numa briga, lá discutindo com o cara foi e te empurrou. Cabe você pegar e atirar nele? Depende. Depois que o cara te empurrou, ele tá vindo pra cima pra te bater, ou ele está parando e continua discutindo com você boca a boca. Então você tem que levar em consideração o potencial factual. Não é uma coisa imaginativa, tá? Mas é o que de fato pode acontecer. Ah, eu não sei o que o ladrão tem, eu não sei se o cara está armado. Isso poderia ser uma defesa para você escalar o nível de violência necessário para cessar a agressão, tá? Então é isso. Eu vou escrever um artigo com esse tema, né? E acho que deu para passar, deu para entender. E, velho, não caiam nessas narrativas de esquerda. Homem é homem, mulher é mulher, são coisas diferentes. Ah, tá sendo um saco, a justiça tá indo toda pró mulher e isso está causando um estresse gigantesco nos homens. É verdade. Mas o que que você faz com isso? Você combate a lei criada, você combate o Estado, não as mulheres. Então, não caia nessa de gerar um ódio à mulher só porque elas estão sendo beneficiadas. Não vai nessa narrativa. Esse é o ódio que estão querendo implantar em vocês. E vocês estão caindo. Então é isso. Né? Deem uma olhada, estudem melhor a parte do respeito à propriedade e proporcionalidade, né, na legítima defesa. E qualquer dúvida, me mandem mensagem que eu ajudo vocês. Beleza? Deixa aí no seu comentário o que você achou desse caso. Vida, propriedade, liberdade e muitos sites no teu bolso.